irmãos? Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Muito obrigado, Pai, pelo tempo que Tu tem nos dado aqui. Um tempo, ó Deus, de culto, um tempo de louvor, um tempo de adoração e tempo também de escutar a Tua palavra, Pai. Prepara, ó Deus, os nossos corações, as nossas mentes, Pai, para que ela, ó Deus, encontre solo fértil, ó Pai. E que diante, ó Deus, da Tua palavra nós sejamos, ó Pai amado, impelidos a mudar, ó Deus, as nossas ações, as nossas atitudes, ó Pai, e a Te honrar cada vez mais. Cuida de nós nessa manhã, essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Igreja, eu gostaria de refletir um pouco com os irmãos essa manhã, num texto que com certeza a maioria aqui já conhece, mas sempre, como nós sabemos, o Evangelho ele é sempre o mesmo, né? Às vezes a gente que tenta complicar. Então peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de João, capítulo 15. E nós vamos percorrer do verso 1 até o verso 11 e aprender um pouco mais da palavra nessa manhã. É um texto conhecido, inclusive os irmãos estão encostados literalmente, né? As suas costas estão sobre esse texto, né? Ele está escrito aí nas cadeiras, uma parte, claro, deles, né? Então, é um texto bem conhecido da nossa comunidade, como da cristandade em comum, mas nós vamos aprender um pouco com a palavra de Deus nesse texto. O texto diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho dado e falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, e se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém que permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas, tenho-lhes dito esta palavra, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então é um texto que nós conhecemos, é o texto da videira e os ramos, né, no capítulo 15 de João, e aqui nós vamos perceber uma parábola. Nós estamos Jesus falando através de uma parábola, né? E essa parábola ela traz a nós, no tempo agora, muitos ensinamentos. Ensinamentos para a nossa vida cristã. E essa parábola ela demonstra uma relação de intimidade e amizade entre Cristo, que é a videira, e nós, os ramos. Então eu coloquei ali como ponto 1 para a nossa mensagem, dividindo o texto em duas partes, do verso 1 ao 3 e depois do verso 4 até o versículo 11, eu coloquei a seguinte afirmação para a gente pensar. A íntima união entre Cristo e o crente produzirá frutos. Quando eu tenho uma íntima união com Cristo, e Cristo é a videira, nós já vamos ver aqui no verso 1 que Cristo é a videira, e o crente, que somos nós, o cristão que somos nós, que são os ramos, e isso com certeza dará fruto. Quando nós temos uma intimidade com Cristo, quando nós temos uma intimidade com a videira, somos ramos que dão fruto. E nós pensarmos na figura de uma vinha,
que é usada nessa parábola por Jesus, isso demonstra muito como se dá e como há uma relação de responsabilidade nesse trecho. Nós temos responsabilidade por sermos ramos ligados a essa videira, a videira verdadeira. E a ideia, meus irmãos, de uma vinha ou de um vinhedo, né, ela era muito comum para aqueles cristãos daquela época, para aqueles judeus daquela época. Eles conheciam bem, eles sabiam bem o que era um vinhedo, o que era uma vinha. Por isso que Jesus usa essa ilustração, ele usa essa parábola, ele usa esse exemplo para mostrar para aqueles irmãos que ele era a videira. Mas é importante também nós entendermos que isso é uma parábola. Jesus está usando uma forma mais simples para aqueles irmãos para os quais ele estava conversando, mostrando, expondo a si mesmo, para que eles entendessem. E eles entendem. Eles sabem do que Cristo está falando. Os judeus sabiam do que ele estava falando. Aparentemente, essa é uma passagem que pode nos levar somente a pensar como a videira sendo Jesus Cristo, que é a videira verdadeira. Mas para aqueles irmãos que estavam acompanhando naquela época, a história contada, ela vai mostrar que eles não pensavam bem assim. Eles não pensavam bem assim. Eles não sabiam e não acreditavam que Jesus fosse a videira verdadeira. Mas por quê? O profeta Isaías, lá em Isaías 5, de 1 a 7, nós não vamos ler agora, mas ele vai dar um outro exemplo de uma videira. E aquela videira que ele dá o exemplo em uma parábola também, se os irmãos lerem lá e anotarem aí, depois tiverem a oportunidade de ler, em Isaías 5, de 1 a 7, há uma sinalização de uma videira. E a videira que é descrita ali é Israel. E nós sabemos e temos escutado domingo após domingo aqui em várias passagens que aquela videira, aquela parábola da videira de Isaías, sendo Israel, ela é totalmente diferente da parábola da videira verdadeira de João 15. Nós sabemos o que Israel fez. Nós sabemos os frutos que Israel produziu naquela época. E a parábola lá é descrita como a parábola da videira que deu uvas bravas. Israel não deu bons frutos, meus irmãos. Israel não era a videira verdadeira. E Jesus vem mostrar aqui nessa parábola que ele é a videira verdadeira. E que nós precisamos estar bem próximos a essa videira. E o texto ele é muito rico e ele é muito bom porque ele mostra que Israel não era a videira verdadeira. Israel dá uvas que não são uvas doces, né? São uvas bravas. Os seus frutos não são frutos que são bons para o consumo. E sobre Israel, Deus traz, naquele momento, um julgamento. Ele vai trazer um julgamento sobre aquele povo do qual ele escolheu. Como um bom agricultor, que nós vamos ver daqui a pouco que ele é. Deus também poda, como agricultor, o seu vinhedo, a sua vinha. Então, a figura da vinha era uma figura conhecida no contexto daquele povo. Mas Jesus afirma, eu sou a videira verdadeira no verso 1. Logo sabemos que estamos ligados na videira verdadeira. A única fonte de vida para os ramos, de onde provém todo o alimento necessário para os ramos. Meus irmãos, todo o alimento necessário para nós, os ramos, se encontra em Jesus Cristo, a videira verdadeira. Há uma íntima relação entre o crente e Cristo, ou melhor, entre Cristo e o crente. E essa íntima relação nos leva, com certeza, palavras de Jesus descritas nessa parábola, a produzir frutos.
Nós vamos ver no decorrer da leitura da passagem que isso é uma relação intrínseca. É uma relação de causa e consequência. Se estivermos ligados à videira verdadeira, nós produziremos frutos. E não frutos como Israel produziu. Há uma marca de uva que eu, quando sempre posso comprar uma uvazinha, eu gosto de comprar essa marca. Se chama Doçura. Vira e mexe, eu ando nos supermercados aqui em Boa Vista e sempre procuro encontrar essa uva do tipo Doçura. E ela tem um formato peculiar, tem uma caixinha peculiar também. E eu, sempre que eu falo com a Edilene, eu falo para ela, amor, olha, essa uva aqui é muito boa. E aí, um dia ela, né, com toda a boa vontade, ela chegou com uma caixa de uva para mim, mas não era a Doçura. Parecia a Doçura, tinha a mesma caixinha da Doçura, mas não era a Doçura. E aí, automaticamente, eu fui provar as uvas que ela trouxe para mim. E elas realmente não tinham o mesmo gosto da Doçura. Elas eram de elas eram de um outro tipo de videira que não a que produz uvas da Doçura. Eu senti isso na hora que eu provei aquela uva. Quando nós estamos ligados na verdadeira videira, os nossos frutos serão frutos produzidos daquela videira. A verdadeira, que está descrita aqui em João 15. E nós vamos ver que é bem no verso 1, ao destaque para a pessoa da videira, nosso Jesus Cristo, e também há um destaque para o agricultor. Ele diz, olha, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Deus é o agricultor. Deus é o responsável em cuidar da manutenção, podar aquela vinha ou aquelas videiras. Mas podar os ramos. Podar os ramos. A videira continua sendo a mesma, mas Deus é o agricultor que cuida dos ramos. E se for necessário, ele faz a poda, ele dá manutenção na videira. Já no verso 2, nós já sabemos quem nós somos. Ele vai dizer bem claramente, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Então nós já sabemos aqui que essa íntima relação que nós temos, nós ramos, Jesus a videira, ela identifica para nós 3 papéis fundamentais. Nós somos os ramos, Jesus é a videira e Deus é o agricultor que cuida dessa vinha, que cuida desses ramos. E isso, meus irmãos, é olhar para essa parábola, uma parábola simples, e perceber como que nós descobrimos o nosso papel dentro desse organismo. Nós já sabemos quem é a videira, nós já sabemos quem é o agricultor. E aqui já há a possibilidade de nós pararmos um pouquinho e pensarmos e observarmos ensinamentos que são feitos aqui. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. A afirmação aqui ela é categórica. O ramo que está ligado à verdadeira videira, ele precisa dar frutos. Não tem opção. Está descrito aqui de forma bem clara. O ramo que está ligado à verdadeira videira, ele dará frutos. E aí, nós já podemos parar e pensar e observar e nos questionar. Somos ramos que damos frutos? Eu sou um ramo que dá fruto? Quais os frutos, ou quais os tipos de frutos que eu tenho produzido, já que estou ligado à videira verdadeira? Mas nós podemos também fazer um outro questionamento nessa manhã a nós mesmos e fazer a pergunta ao contrário. Será que nós somos ramos infrutíferos? Nós sabemos quem é a videira, meus irmãos. Jesus Cristo é a videira. Nós sabemos quem nós somos. Eu sou ramo. E a parábola ela é muito clara. Ela vai dizer para nós que há 2 tipos de ramo. Os que dão frutos e os que
não dão frutos. Parar hoje, nesse domingo, pela manhã, olhar para esse texto e não nos perguntarmos se estamos dando frutos ou não. Se estamos ligados à videira, porque isso também é um destaque aqui. Se aqui hoje alguém pensa em não estar ligado a essa videira, há um sinal de alerta aí. Ou acha que não está ligado. Você precisa estar ligado à videira verdadeira. A videira que dá o verdadeiro alimento. Aquela que faz com que os seus ramos produzam frutos. E não frutos amargos. Mas frutos que sejam frutos que agradem ao agricultor. Que tragam um bom sabor ao agricultor. Aquele que está cuidando, está dando a manutenção. Mas também aqui nós podemos parar um pouco e perguntar, mas o que é um fruto? Né? Nós estamos falando que é dar frutos, né? Videira, Jesus ele traz essa parábola a nós para nos mostrar, olha, há uma videira, uma árvore que dá frutos através de seus ramos, que são as uvas. Mas o que é um fruto na vida do cristão? O que é aquela afirmação lá no início que diz que quando eu tenho uma íntima ligação com a videira, que é Jesus Cristo, eu produzirei frutos? De que frutos é que Jesus está falando aqui? E há um comentarista que ele diz muito, muito claramente, ele diz que fruto é uma extensão da videira. É qualquer coisa que Deus produz em nós e através de nós. O fruto ele vai ser produzido em mim e através de mim. Quando em mim eu começo a olhar e perceber que há ações, atitudes, posicionamentos, ideias que não condizem com a videira a qual eu estou ligado, isso são frutos. Mas não são frutos das quais a videira diz para eu produzir, a verdadeira videira. Mas quando eu olho para a videira, ela me traz aquele insumo, aquele alimento necessário e eu reproduzo frutos parecidos com aquele de quem está me alimentando como videira verdadeira, Deus está fazendo o quê? Está fazendo mudanças em mim. E quando essas mudanças acontecem em mim, elas podem reverberar para fora de mim também. Eu posso dar frutos influenciando e mostrando como é bom fazer parte dessa videira. E aí, com esses frutos que eu produzo, esses frutos depois também podem se tornar ramos dessa videira. Meus irmãos, é muito importante nós olharmos para esse texto e pensarmos o que eu tenho produzido de fruto. O que Deus tem feito em mim e através de mim para que seja visto os frutos da videira da qual eu sou ligado como ramo. Qual tem sido a minha utilidade de ramo para a videira? Será que eu tenho feito alguma coisa? Ou será que simplesmente nós temos, tenho sentado e esperado a volta de Cristo? Somente. Não tenho pensado que há necessidade de haver frutos, frutos que estejam acontecendo em mim e através de mim. Quando eu não dou fruto, eu sou um tipo de ramo. Quando eu dou fruto, eu também sou um outro tipo de ramo. Jesus está dizendo, olha, há dois tipos de ramo. E aqueles que têm uma íntima relação com a videira, eles vão produzir frutos. Eles irão produzir frutos. O verso 3 ele é categórico, ele também diz algo muito importante para nós. Ele vai dizer, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. O papel da palavra o papel da palavra na nossa vida, enquanto ramo, é nos ajudar a produzir frutos. Por quê? Porque a palavra vai nos capacitar e a palavra vai nos limpar. A partir do momento que eu sou capacitado, estou limpo pela palavra, se os irmãos puderem ler, e aí eles têm na leitura anual, com certeza, se passou pelo
livro todo de João, haverá algumas passagens em que a palavra vai ser dita que ela realmente é quem nos limpa. A palavra é quem nos transforma, a palavra é quem muda o ramo, é ela que revela algumas coisas em nós, das quais nós precisamos mudar, para que os nossos frutos sejam frutos que não produzam uvas bravas, né? Que não produzam coisas que desagradem ao nosso Deus, mas que sejam frutos de vida. Se nós olharmos, se Deus quiser, nosso pastor vai passar lá em Gálatas 5, mas daqui a algumas semanas, e ele vai falar sobre os frutos que nós devemos produzir, o fruto do Espírito dentro de nós, que não acontece se não houver ação direta de Deus e do Espírito Santo. Aquilo precisa ser reflexo na nossa vida como ramo ligado à videira verdadeira. A palavra vai nos limpar. O contato diário com ela vai fazer isso. E o contato diário com a palavra trará consequências. Trará consequências, capacitação para nós darmos novos frutos. E a gente tem que sempre lembrar o que é o fruto. O fruto é qualquer coisa que Deus produz em nós e através de nós. O fruto sempre é qualquer coisa que Deus vai produzir em nós e através das nossas vidas. Logo, com esse limpar da palavra, nós teremos mudanças nas nossas atitudes e nas nossas vidas. E Warren Wiersbe vai dizer o seguinte: não há cristão genuíno que não produza frutos. Não há. Você olha para cá e percebe isso. Você lê essa passagem e você percebe isso. Não há possibilidade de você ou eu sermos um cristão genuíno se nós não estivermos produzindo frutos. Isso é uma reflexão. Não porque hoje é dia 31, não há nada mágico. 31, né? 31 hoje. Não é nada mágico no dia de hoje. Provavelmente vai ser aquele dia, alguns, né? Que vão fazer aquelas famosas promessas para 2018. Ainda estou em 2017, mas ainda estou em 2017. Mas aqui, meus irmãos, essas promessas ou essas reflexões, elas devem ser feitas diariamente, para que nas nossas vidas e no nosso futuro nós possamos lembrar que há necessidade de produzirmos frutos, conforme que João está colocando nas palavras de Jesus aqui. Se estamos ligados à videira verdadeira, precisamos produzir frutos como genuínos cristãos. E isso não é só um fator, e tem se confundido muito isso. Não é só um fator de quantidade, nem de quantas almas eu ganhei para Jesus, nem de quanto eu consegui estar aqui fazendo alguma coisa. Mas tem a ver com quantidade sim, mas com qualidade também. Como tem sido a minha vida e quais os frutos eu tenho buscado produzir que mostrem em que videira eu estou ligado. Esse é um dia para que nós paremos um pouco e lembremos sempre disso. Qual tem sido ou quais os tipos de fruto que nós temos produzido? Meus irmãos, a íntima união entre Cristo, que é a videira, e o crente vai produzir frutos, com certeza, se somos cristãos genuínos. Mas o texto continua. E nós vamos agora pensar no trecho de 4 a 11. E aí eu, refletindo, falei o seguinte, eu coloquei a seguinte afirmação: a permanência na videira é fundamental para o crescimento do cristão. Nós já sabemos que o cristão que está intimamente ligado à videira, ele produzirá frutos. Se os irmãos lerem o restante, e lerem comigo e continuarem lendo, vocês vão perceber que o verbo permanecer, ele é a palavra-chave desse próximo trecho. Permanecer aparece, pela contagem aí, mais ou menos umas 11 vezes, dependendo da tradução que você use. Permanecer na videira é fundamental para que eu cresça como cristão. Não há crescimento sadio, saudável, verdadeiro, se não for aquele crescimento que se dá com a permanência do cristão na verdadeira videira.
E crescimento, meus irmãos, a gente tem que sempre ter muito cuidado com os números, né? Que a gente pensa em crescimento somente quando eu olho uma quantidade muito grande ou números muito inflados. Nem sempre crescimento é reflexo, esse tipo de crescimento, reflexo de um crescimento saudável. Ou de que se realmente está ligado a uma videira verdadeira. Há ramos aqui, nós vimos que não dão frutos verdadeiros. Há tipos de ramos, há tipos de crescimento. Jesus afirma aqui que o ramo ligado à verdadeira videira produzirá frutos que não são frutos bravos, né? Não são frutos amargos. Permanecer, como eu falei, é a palavra-chave desse texto. E esse permanecer em Cristo, ele vai exigir 5 coisas que são muito importantes e fundamentais para o crescimento cristão. Primeiro ponto, adoração. Segundo ponto, meditação na palavra de Deus. Terceiro ponto, quando eu permaneço, é a oração. O quarto ponto é o sacrifício. E o quinto ponto é o serviço. Nesses versos que estão aí, nesses 7 versos que estão aí, nós temos indicações dessas 5 dimensões. Quando eu cresço, ou quando eu permaneço em Cristo, ou quando eu permaneço na videira, com certeza eu vou adorar ao meu Deus, eu vou ter amor em meditar na palavra dele, passar tempo na palavra dele, eu vou ter vontade de estar com ele em oração. Eu com certeza vou abdicar e vou sacrificar algumas coisas do meu eu, de mim, de coisas que talvez me atrapalhem de estar com esse Deus, para que eu possa permanecer na videira. E com certeza, tudo isso vai me levar ao serviço, a botar em ação tudo aquilo que eu tenho aprendido. E isso vai nos levar a uma profunda comunhão com Cristo, que é a videira. Eu vou querer cada vez estar mais conectado, mais ligado a Cristo. E, meus irmãos, a consequência dessas 5 atitudes ou desses 5 princípios que são colocados quando eu permaneço na videira será que nós não teremos o desejo de voltar a uma vida superficial de cristão que é indiferente à videira. Sabe aquela pessoa indiferente? A indiferença é um negócio interessante. Porque você sente logo, né? Você não tá... É o famoso não tô nem aí, né? Não faz, tanto faz, né? Tanto faz. Você responder com tanto faz é complicado. É difícil muitas vezes. O verdadeiro cristão, quando ele se depara com essas 5 dimensões aqui, com essas 5 características, quando eu estou e permaneço na videira, eu não ajo mais com indiferença diante de quem é a videira. Mas sim, eu tomo atitudes, eu tomo... posicionamentos que me levam a dar frutos conforme a videira na qual eu estou ligada. Eu vou realmente querer adorar esse meu Deus com mais vigor, com mais força. Eu realmente vou ter prazer em ler a palavra dele, ter contato com a palavra dele, que é quem me livre, me capacita a produzir frutos. Eu vou ter amor em passar tempo em oração e conversando com esse Deus que é Senhor e toma conta da minha vida toda. E é o agricultor, e eu com certeza vou sacrificar algumas áreas da minha vida, sabendo que estou ligado à verdadeira videira. Não viveremos mais uma vida de um cristão indiferente a quem estamos ligados, quando nós permanecemos na videira, e isso faz com que nós possamos crescer. E se nós olharmos o verso 5, nós vamos ver bem qual é a vontade de Cristo no verso 5. Ele vai dizer, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A vontade de Deus, meus irmãos, expressa aqui no versículo 5 para as nossas vidas, para a vida do cristão que está e permanece ligado na videira verdadeira, é o crescimento. Ele está dizendo aqui para nós, ele diz, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quando eu permaneço na videira verdadeira, quando eu estou adorando, quando eu estou meditando na palavra, quando eu entendo que há necessidade de alguns sacrifícios na minha vida, e quando eu boto isso em atividade, eu automaticamente estou dando sinais de crescimento e de produção de frutos como um bom ramo.
como um bom ramo, como um ramo que dá frutos. Vocês percebem como a vontade de Deus ela é muito clara aqui, nesse verso? Qual é a vontade de Deus nesse verso para a minha vida? A vontade dele aqui é que eu dê fruto, que haja crescimento. E aqui nós podemos fazer uma outra reflexão e observarmos algumas coisas. E uma reflexão que quando eu estava lendo o texto eu fiz também foi: temos orado para que a vontade de Deus se realize na nossa vida? Essa vontade de crescimento? Nós temos orado para permanecer ligados na videira e automaticamente termos e darmos frutos? Lembrando sempre, eu volto para a gente guardar bem o conceito. O que é o fruto? É qualquer coisa que produz, é qualquer coisa que Deus produz em nós e através de nós. Eu tenho orado para que a vontade de Deus, clara aqui no verso 5, ela se realize na minha vida, que é dar frutos. Nós temos pedido para sermos ramos frutíferos. O verso 5, meus irmãos, ele nos dá um sinal bem claro de que nós precisamos dar frutos, mas principalmente nós precisamos estar ligados, permanecer ligados à videira verdadeira. E o texto avança para o verso 6, quando aqui nós nos deparamos com a figura do agricultor, e o verso 6 vai dizer: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. O agricultor ele tem a função de podar os ramos que não dão frutos. Que não dão frutos. Com a intenção do que os ramos que dão frutos eles possam produzir e melhorar a sua produção. Meus irmãos, aqui eu vou só abrir um parêntese rápido. Dar frutos não tem relação com o resultado. Porque resultado a gente espera de uma ação ou de um robô ou de alguma coisa. Não é esse o caso. Aqui, resultado não é um conceito para que nós possamos... não, quais foram os resultados de 2019? Não é isso. Dar frutos tem relação com estar ligado a alguma coisa, a um organismo. Então a pergunta que nós devemos fazer é: será que nós temos observado muitas vezes o que o agricultor tem feito em nossas vidas? Cortado algumas coisas, né? Podado algumas coisas para que nós possamos fazer o quê? Produzir mais frutos da videira verdadeira. Lembremos sempre disso. Há 3 papéis aqui bem definidos. A videira, que é Jesus, nós que somos os ramos, e Deus, que é o agricultor. E que muitas vezes Ele vai podar coisas em nossas vidas para que nós possamos dar frutos melhores. Frutos melhores. Frutos que agradem a Deus. Mas a permanência do cristão na videira verdadeira tem consequências impressionantes. O verso 7 afirma que se permanecermos na videira, o que pedirmos será nos dado. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será dado. Deus aqui está nos mostrando, e Jesus através dessa parábola está dizendo: olha, se vocês pedirem e o que vocês pedirem, vocês receberão. Mas Deus não está falando, e Jesus eu acredito que com certeza não está falando daqueles mimos que nós pedimos, né? Aquelas coisas que não são e não tem nada a ver com a consequência em dar frutos. Mas ele está dizendo: olha, se vocês pedirem as coisas certas, segundo a vontade de Deus, Deus vai responder às orações. Isso está afirmado aqui, muito claramente. O finalzinho diz: pedirão o que quiserem e lhes será concedido, desde que vocês permaneçam aonde? Ligados à videira. Quando nós pedimos em oração as coisas que estão descritas na palavra e que são reflexo da vontade de Deus para as nossas vidas, isso nós iremos receber, com certeza. Com certeza. Jesus está dizendo isso aqui. Está dizendo isso de forma muito clara. E aí eu fico pensando para 2018, na minha vida para e a minha vida em 2017, quais foram os pedidos
que eu fiz? E será que esses pedidos feitos em oração foram segundo a vontade de Deus? Ou simplesmente foram pedidos preocupados com o meu bem-estar, ou talvez com a saúde, coisas legítimas, coisas que são boas, mas que realmente talvez não reflitam o que Jesus está falando aqui para eu pedir? Será que eu tenho pedido a Deus para que Ele mude a minha vida, para que Ele melhore as minhas atitudes, para que realmente os frutos que Deus produz em mim sejam frutos verdadeiramente alinhados com o que a palavra dele tem colocado para mim? Será que eu tenho pedido para ser um marido melhor? Será que eu tenho pedido para ser um cristão melhor? Será que eu tenho orado a Deus e feito uma reflexão quanto à minha santificação? Deus quer que nós sejamos mais santos. Será que eu tenho pedido por isso? Deus, mostra os meus pecados e aonde eu preciso melhorar? Porque essa é a vontade dele. E quando eu começo a fazer esse tipo de pedido ao meu Deus, ele vai me responder, com certeza, e ele vai mostrar aonde eu preciso mudar. Sabendo que há sacrifício muitas vezes nisso. Em deixar algumas atitudes, em deixar alguns pecados, em deixar alguns posicionamentos e mudar. Esses são pedidos legítimos. São pedidos legítimos. Deus, me santifica, Pai. Deus, me mostra onde eu preciso melhorar. Será que essa tem sido a nossa oração? Ou será que essa foi a nossa oração em 2017? Aqui, meus irmãos, há uma resposta muito clara. A vontade de Deus está expressa de forma muito transparente aqui. Os nossos pedidos, eles precisam estar alinhados com a vontade de Deus, e a vontade de Deus, com certeza, vai se realizar nas nossas vidas, desde que o que nós peçamos venha estar intimamente ligado ao que Deus coloca para nós aqui. Será que em 2017 nós oramos ou pedimos para que Deus transforme a minha vida e eu possa ser mais obediente à sua palavra? Quantas vezes eu vendo e estudando e olhando aqui, eu disse, meu Deus do céu, quantas vezes na minha vida em 2017 e na minha vida toda, né? Eu pedi para que eu fosse mais obediente ao que tem escrito e o que está destacado na tua palavra como vontade tua para a minha vida. E aí eu fiz uma reflexão e disse, Senhor, eu preciso pedir mais a Ti. Eu preciso conhecer mais a Ti. Eu preciso orar mais a Ti. Eu preciso meditar mais na Tua Santa Palavra, porque é ela que vai me limpar e é ela que vai me ajudar e capacitar a produzir bons e mais frutos. Pedir a Deus ajuda, pedir a Deus que te capacite, deve ser a essência da nossa oração. Não como um muro de lamentações, mas como reconhecimento de que nós temos um Deus e que nós estamos ligados a uma videira verdadeira que vai nos ajudar a produzir esses frutos necessários na vida do cristão. Quais têm sido as minhas orações? Será que eu tenho pedido para que Deus me ajude a diminuir muitas vezes a cobiça, a inveja, muitas vezes a amargura que eu carrego, muitas vezes aqueles desejos que não são e não vêm de Cristo? Há uma consequência clara descrita aqui para as nossas orações quando elas são feitas de acordo com a vontade de Deus. Qual é a consequência? Verso 8. Glorificamos a Deus e produziremos muitos frutos. O que o verso 8 diz? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Quando eu estou intimamente ligado à videira, e quando eu permaneço ligado a ela, eu consequentemente agrado a Cristo quando eu produzo frutos. O verso 9 e 10 vão nos mostrar o que Jesus quer para a minha vida. Ele quer obediência. O verso 9 vai dizer, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Meus irmãos, a obediência faz parte do crescimento do cristão, quando ele está ligado à verdadeira videira. Ele está dizendo aqui, olha, eu obedeci ao meu Pai, vocês precisam obedecer também.
E se vocês escutarem a minha palavra e permanecerem nesse amor, eu vou permanecer em vocês. Jesus permanece em nós quando nós desenvolvemos nessa íntima relação com Ele. Quando nós desenvolvemos a certeza de que nessa íntima relação com Ele, a nossa obediência nos faz amar mais ao nosso Deus. E esse amor, ele vai, com certeza, trazer consequências no serviço. Amar a Deus é fazer aquilo que Ele nos ensina através da sua palavra. Porque o que nós somos será visto no que nós fazemos. Quando eu obedeço a Deus, eu tento viver e peço a Ele para viver conforme o que Ele preparou para mim. Quando eu esqueço de obedecer a Deus, eu automaticamente começo a tomar e a seguir um caminho que não é o caminho descrito aqui. O caminho de permanência, o caminho de constância, o caminho de crescimento, o caminho de produção de frutos verdadeiros, frutos bons. Será que nossas atitudes têm sido reflexo de um coração obediente ou rebelde? Seu coração tem sido um coração obediente ou um coração rebelde? Um coração que se depara com a clara vontade de Deus, com o que Ele tem para você e com a ordem muitas vezes para você, para o que você precisa fazer e você simplesmente fica indiferente, é rebelde e não obediente, não seguindo o que a videira ensina aqui para nós, o que Jesus ensina aqui para nós, que Ele foi obediente ao Pai e que nós precisamos também ser. Toda a obediência do cristão aos ensinamentos de Jesus trará alegria e satisfação que só são obtidas em Cristo. Isso é o que está afirmado no verso 11. Tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Toda obediência do cristão aos ensinamentos de Jesus traz alegria e satisfação que são obtidas somente em Cristo. Quando eu obedeço a Cristo, eu tenho alegria. A verdadeira alegria. Nós caminhamos aqui, meus irmãos, por esses 11 versículos, aprendendo que há uma videira, que é Jesus Cristo. Aprendendo que há ramos, que somos nós. Aprendendo que há tipos de ramos. E aprendemos também que há um agricultor. Nós já sabemos agora quem é a videira verdadeira. Mas eu preciso também lembrar sempre que há áreas, muitas vezes nas minhas vidas, que não está de acordo com a videira. E nessas áreas, o agricultor com certeza ele vai podar. Ele vai fazer podas. Para que os frutos que sejam produzidos através desses ramos sejam frutos bons. E nisso tudo, meus irmãos, nós não podemos desperdiçar as oportunidades do crescimento espiritual. Que é o último ponto que eu vou tratar aqui com os irmãos, que é quanto ao serviço. Quantas e quantas vezes nós temos desperdiçado oportunidades de crescer como cristãos? Quantas e quantas vezes nós desperdiçamos oportunidades e nos perguntamos, poxa, como é que eu posso crescer como cristão? Como é que eu posso crescer como cristão? Permanecendo na videira. Consequência de permanecer na videira é não desperdiçar essas oportunidades de crescimento. E aí eu não tenho como deixar de falar, meus irmãos. 2017, qual foi a importância real que nós demos para a escola bíblica dominical? Oportunidade de crescimento espiritual. Qual foi o tempo que eu investi lendo bons livros? Livros que tragam mensagens confrontadoras, mas também livros que tragam paz aos nossos corações. Irmãos mais capacitados que escreveram. Eu conversando com o irmão na sexta-feira, disse, olha, Cédric, que esse livro que você vai ler tem uma parte que ela é incrível. Meus irmãos, eu cheguei em casa, li o livro, a parte que aquele irmão falou me abriu a mente, ela me trouxe paz, me trouxe libertação, crescimento espiritual.
Ele falava do porvir. Ele falava do céu, da nova terra. Coisas que a gente não pode deixar de pensar e não pode deixar de crescer como cristão. De uma sociedade diferente, ele respondeu anseios ao meu coração, anseios de que haverá uma sociedade em que tudo isso que nós vivemos, todo esse desconforto, toda essa revolta, ela não existirá. E nós temos esquecido de compartilhar isso com os outros para dar bons frutos. Que mensagem libertadora aquele irmão escreveu. Um bom livro. Não desperdice as oportunidades de crescimento espiritual. Nossa igreja tem uma biblioteca. Quantas igrejas gostariam de ter uma biblioteca como a nossa? Mas principalmente, há muitas igrejas, meus irmãos, que têm capacidade de ter uma biblioteca muito melhor do que a nossa. Muito melhor. Com muito mais títulos, com muito mais livros, com muito mais investimentos, quem sabe. E às vezes até tem, mas será que tem a mesma qualidade, a preocupação que a nossa liderança, a nossa igreja tem em colocar aqueles livros ali para o nosso crescimento espiritual? E muitas vezes nós temos desperdiçado essas oportunidades. Nós temos desperdiçado essas oportunidades. A permanência na videira é fundamental para o crescimento do cristão. Não podemos desperdiçar as oportunidades de crescimento. Quantas vezes nós temos desperdiçado a oportunidade de trabalhar aqui, de trabalhar na comunidade? E aí você diz, trabalhar é serviço. Perguntar às vezes, não faz mal. Irmãos, estão precisando de alguma coisa no acampamento? Né? O acampamento aqui foi colocado como uma das atividades logo agora, fevereiro, não é isso? Oportunidade de crescimento espiritual, meus irmãos. Porque na quarta-feira vai ter lá uns... quarta-feira não, terça, né? Nós devemos voltar na terça. Terça à tarde vai com certeza ter uns irmãos lá arrebentados, né? Por quê? Porque serviram e ninguém, muitas vezes, ou alguns não olharam simplesmente para perguntar, meus irmãos, eu posso te ajudar? Isso é oportunidade de crescimento, meus irmãos. É oportunidade de você participar com a comunidade e você crescer. São perguntas que precisam ser feitas. Pedir ajuda àqueles irmãos, quem sabe, para dirigir uma programação, para dar uma carona. Ramos ligados à verdadeira videira, eles com certeza vão crescer como cristão. E uma dessas, eu vou colocar dimensões aqui, mas uma dessas perspectivas é o serviço cristão. Os cultos de oração. Como foram os meus cultos de oração em 2017? Como serão em 2018? Meus irmãos, nas sextas-feiras à noite aqui, nós temos oportunidade, e quantas oportunidades de perceber a graça de Deus sendo derramada sobre os nossos irmãos. Em momentos de dificuldade, momentos de agradecimento aqui são inúmeros. Momentos de compartilhamento de necessidades que poderiam ser supridas, quem sabe, se nós estivéssemos orando juntos. Aqui, 1 hora. É de 8 às 9, 1 hora. Oportunidade de crescimento. Oportunidade de crescimento, não porque hoje é 31, como eu falei, não há 31 de dezembro, a virada do ano, vamos fazer as nossas resoluções, não é isso. É ensinamento. Está sendo chamado aqui a atenção a nós. João está sendo muito claro nas palavras de Jesus, permaneçam em mim. A permanência na videira, ela vai nos levar a dar frutos. Ela vai nos levar a crescer espiritualmente. E eu tenho que continuar, evangelismo de visitantes. Eu fui elencando algumas coisas que têm falado ao meu coração. E diante dessas coisas, claro, nós precisamos tomar algumas atitudes. Uma ligação para o visitante, um contato, um convite, um lembrete. Será que isso tem sido... será que nós não temos... E aí nós desperdiçamos essa oportunidade de crescimento e de dar frutos na vida daquelas pessoas. Identificar isso, olhar para isso. E as nossas orações, se elas forem de acordo com o que Jesus está ensinando aqui, essas oportunidades não vão faltar. Elas não faltarão nas nossas vidas. Ministério de Missões, né? Então esses são alguns temas bons para nós pensarmos para 2018. Hoje, ainda em 2017. Bons temas,
pois nós sabemos que a íntima união entre Cristo e o crente, ela vai produzir frutos. E a permanência na videira, ela é fundamental para o nosso crescimento cristão. A pergunta que a gente finaliza hoje e deixa é: que tipo de ramo eu tenho sido? Que tipo de ramo eu tenho sido? Será que eu tenho sido aquele tipo de ramo que dá frutos? Ou será que eu tenho sido aquele tipo de ramo que não dá frutos? Qual tipo de frutos eu tenho dado também? Sem esquecer, meus irmãos, não há cristão genuíno que não produza frutos. Vamos orar? Deus eterno, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela fala aos nossos corações, Senhor. Que nesse dia, ó Pai, nós possamos, diante dessa passagem, ó Deus eterno, desses 11 versículos, ó Pai, refletir as nossas vidas, refletir nas nossas atitudes, refletir em que tipos, ó Deus, de frutos nós temos produzido, ó Pai. E nos imbuir, ó Deus, em submeter as nossas vontades à Tua suprema vontade, Rei dos Reis. Deus que é 3 vezes santo. Tu, ó Deus eterno, no que precisa nos poda, Pai, para que nós possamos crescer mais. E que, ó Deus, Tu produzas em nós, ó Pai, e através de nós, muitos frutos, ó Pai. Porque nós sabemos, ó Deus, que isso traz alegria a Ti, a glória é Tua, Pai. Continua, ó Deus, guardando a nossa igreja. Continua, ó Deus, guardando essa comunidade. Continua, ó Deus, olhando, ó Pai, como Tu tem olhado, com um olhar misericordioso. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, porque um dia Tu nos resgataste, ó Pai. Tu um dia nos tiraste, ó Deus, de onde nós estávamos. Trouxeste, Deus, a nossa consciência, o que nós realmente somos. Rebeldes, infiéis. Mas, ó Deus eterno, através do Teu Santo Filho, ó Pai, nos reconciliaste contigo através da adoção divina. Muito obrigado. Cuida de nós, ó Deus, no dia de hoje. Cuida, ó Deus, das programações que estarão acontecendo. Cuida, ó Deus, do nosso retorno. Cuida, ó Deus, das nossas famílias. Cria em nós, ó Deus, um coração que Te busque. Um coração, ó Deus, disposto a Te servir verdadeiramente. Quebra em nós, ó Deus, todo tipo de ídolo que não, ó Pai, leve a Ti, ó Deus. Tudo aquilo que nos desvia de Ti, ó Deus, quebra, poda, corta, tira, leva, Pai. Para que nós possamos, ó Deus eterno, com corações, ó Pai, cheios de Ti, ir a Ti em adoração, em louvor, sabendo que Tu é que provê tudo. Obrigado pelo ano de 2017. Que venha, ó Deus, o novo ano, mas que, ó Deus, diante de nós, o novo ano, nós possamos estar intimamente ligados a Ti. E que essa, ó Deus, intimidade, ó Deus, nos leve a um crescimento espiritual maior. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo que Tu nos deste aqui. Nos leva, ó Deus, em paz para as nossas casas. Cuida, ó Deus eterno, do dia de hoje e do dia de amanhã. Livra, ó Deus, os irmãos que não estão conosco, que estão viajando. Os protege. Dá saúde àqueles, ó Deus, que quem sabe estejam enfermos. Essa é a nossa oração, Pai. Esses são os nossos pedidos. Sabendo, ó Deus, que Tu escuta as nossas orações. Cuida da gente, ó Deus. Olha por nós. Em Teu nome, Jesus, eu agradeço. Amém.